Olá, bom dia. Paz do Senhor a todos. Que a paz do Senhor esteja presente nos lares de cada um de vocês que estão assistindo aqui a mais uma escola dominical da classe Aliança de Porto Alegre, da Igreja Assembleia de Deus Matriz. Eu sou o professor Leonardo. Essa é a segunda aula que eu estou dando virtualmente aqui. Estou dando, com o auxílio da tecnologia. Mais uma aula que a gente está dando devido ao confinamento. A gente, infelizmente, não tem a oportunidade de ter interação presencial, mas estamos aí presente. Espero que eu consiga passar para vocês um pouquinho mais daquilo que Deus tem para passar para cada um de nós. Cada aula a gente aprende junto. E acho que essa não vai ser diferente, apesar da distância física. Hoje o meu cenário está um pouquinho diferente aqui, né? Eu não estou em Porto Alegre hoje, eu estou em Santa Maria. Mas acho que pelos meios virtuais a gente vai estar junto. Hoje, então, a gente vai ter mais uma aula. A lição que é proposta pela CPAD dessa revista aqui, né? Sobre a Igreja de Éfeso. É um tema bastante interessante. Se você que é crente, que está acompanhando as lições, essa é a primeira lição que eu estou dando dessa revista, mas se você é crente que está acompanhando, certamente já teve a oportunidade de ler o livro de Éfeso rapidinho, assim, nem que seja para dar uma estudada aí para as lições. Afinal, são 6 capítulos. O que é 6 capítulos, né? Não dá nem um tempo que tu passa assistindo um seriado aí. E agora nessa lição, então, a gente está transmitido pelo YouTube, né? Eu gostaria de convidar você que está por acaso assistindo no celular aí, que de repente procure assistir no computador físico ou numa Smart TV, por exemplo. Você pode ir lá abrir um aplicativo do YouTube, porque eu vou projetar alguns versículos e eu acho que vai ficar melhor para você ler. Então, se você puder botar numa Smart TV, que a tela é maior, eu estou aqui projetando aqui do ladinho, que não tem uma tela aqui, que vai estar passando os slides, então eu vou conseguir ler bem, mas eu acho que no celular eu acho que é capaz de ficar pequeno. Então, enquanto a gente vai fazendo a introdução, a leitura introdutória, os versículos aí, não pare com o seu celular agora, né? Mas vá agilizando ali um computadorzinho, acessando no YouTube esse mesmo endereço que você deve estar assistindo agora. Aí você pode ver os versículos com tamanho grande aí. Eu vou fazer semelhante a outra lição que eu tive a apresentação, vai ficar minha imagenzinha pequenininha, ó. Vamos começar agora, então, com a lição. Vou compartilhar aqui com vocês a apresentação. Aqui. A lição de hoje é a lição número 4, a iluminação espiritual do crente. Essa é a lição que nós temos aqui na nossa revista. A primeira lição foi a saudação para quem eram os destinatários da carta de Éfeso, né? A segunda são a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. A terceira é sobre a eleição e predestinação, um tema bem polêmico, principalmente no meio evangélico. E a quarta, que é a lição de hoje, iluminação espiritual do crente. É uma continuação, a gente vai estudar o finalzinho do capítulo 1 ali, de Éfeso. Né? Nosso texto áureo. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê seu conhecimento, espírito de sabedoria e revelação. É Efésios, capítulo 1, versículo 17. Esse é o texto, nosso texto áureo. Verdade prática proposta pelo irmão autor. A vocação do crente inclui a herança preciosa e riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza de Deus. Ou seja, irmão, se a gente for fazer uma análise, essa lição Deus preparou justamente para nos trazer tranquilidade no momento de extrema conturbação no nosso mundo hoje, né? Se vocês forem ver, o mundo político está virado de cabeça para baixo. Temos o coronavírus, estamos todo mundo em confinamento, a gente não pode
Aqui em Santa Maria ainda tem os cultos abertos. Graças a Deus por isso, né? Embora com várias restrições, a pessoa tem que ter máscara, tudo. Mas em Porto Alegre, por exemplo, a igreja não está aberta. A gente está tendo que, né, congregar dessa forma aqui. Estou tendo que fazer um vídeo para vocês. Vocês, né, comentam, interagem pelos comentários ali no YouTube. É a forma que a gente tem hoje, infelizmente, né? Ou felizmente, porque assim a gente pode atingir várias pessoas em diversos horários, e a palavra de Deus, ela trabalha na vida de cada um, seja qual for o meio de transmissão dela. Essa é a nossa verdade prática, então, né, que fala da herança, das preciosas riquezas conferidas aos eleitos. Todo aquele que crê em Deus não precisa ter preocupações em excesso. Aqui é a nossa leitura bíblica em classe. Transcrevi aqui para ler com os irmãos. Leitura bíblica em classe fica em Efésios, no capítulo 1, como eu falei para vocês, capítulo 15 até o versículo 23. A gente vai ler todos eles agora e depois essa lição é uma lição um tanto quanto, digamos assim, exegética, porque a gente vai analisar versículo por versículo desse texto. Efésios 1, 15 e 23, começando pelo 15. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Para que Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só desse século, mas também do vindouro. Sujeitou todas as coisas aos seus pés e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Essa é a nossa leitura bíblica em classe. Então nós vamos já começar falando um pouco da lição. E antes eu gostaria de fazer uma oração com os irmãos, antes de a gente começar efetivamente a lição. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, Deus de todo poder, faça-se presente, Senhor, nessa aula à distância que nós estamos dando, Senhor. Nós sabemos que a distância física é uma realidade para nós nesse momento, mas Tu és um Deus onipresente. Tu estás tanto aqui comigo quanto está na casa do irmão, confortando-nos, nos orientando, nos ensinando com Teu Espírito Santo. Faça-se presente na vida de cada um de nós e que a Tua palavra seja sempre engrandecido e glorificado em nossas vidas, que nós possamos ser luz e transmitir aquilo que aprendemos, essa segurança, essa paz que Tu nos dá a todas as pessoas ao nosso redor, e que o Teu nome seja glorificado em todos os momentos, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar aqui então. Estão vendo? Estão vendo. A gente viu então, né, meus irmãos, nas outras lições passadas, como eu falei para vocês, a gente está estudando durante todo esse trimestre o livro de Efésios. Como eu falei, aqueles que são crentes, aqueles que já têm uma familiaridade com a Bíblia, certamente já de antemão já leram o livro de Efésios, que é um livro pequenininho, são 6 capítulos, né? Se você ainda não leu, não se preocupa que não vai tomar tempo, é menos do que a novelinha que tu assiste, vai ler muito mais rápido que a novela, mas muito mais rápido que a série que tu assiste, vai tomar muito menos tempo que os videozinhos que tu vê no WhatsApp lá.
para ler o livro de Efésios, que é bem curtinho. E aqui, nessa lição, a gente está no momento, no primeiro capítulo ainda. Então, quer dizer, se você ainda não teve tempo de ler todo o livro para se antecipar, aqui a gente vai acabar o primeiro capítulo, tu já pode 20 minutos aí ler todo o livro de Efésios rapidinho para continuar para as próximas lições aí. No primeiro capítulo a gente vê, quando a gente vê lá Efésios, no capítulo 1, vou pegar uma Bíblia aqui, né? A saudação de Paulo, né? Os primeiros 2 versículos a gente vê Paulo saudando como ele faz em todas as cartas, né, meus irmãos? Paulo, ele saúda os Efésios com uma saudação padrão, ele se identifica aos crentes de Éfeso, dizendo ali, Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, da vontade de Deus, aos que estão em Éfeso, fiéis em Cristo Jesus, a vós graça, paz, a parte do nosso Deus Pai. Ou seja, ele se destina aos irmãos dessa igreja. Paulo, nesse momento aqui, ele está na prisão. Quem conhece a história de Paulo ali pelo livro de Atos sabe que ele fez várias viagens pela Europa e pela Ásia, ali aquela região da Turquia, região da Grécia, fez várias viagens por ali, fundou igrejas, e uma dessas igrejas era a igreja de Éfeso, que ele criou, uma cidade muito grande, muito importante, e Paulo, então, nesse momento que ele está em prisão, ele tem um tempo a mais para refletir, como ele não está em viagens constantes, ele resolve escrever, então, uma carta de saudação, de estímulo, de aquela palavra pastoral mesmo para a igreja de Éfeso. Ela se diferencia um pouco de algumas outras igrejas, como de Gálatas ou de Corinto, que Paulo teve que fazer umas correções de doutrina, né? Na de Éfeso, ele reitera alguns valores cristãos importantes, mas não tem nenhum problema grave assim, com a igreja de Éfeso que ele tem que tratar, assim como aconteceu em Corinto lá, que tinha um caso de imoralidade, e no caso de Gálatas, que eles estavam se desviando da doutrina por estar voltando aos rudimentos da lei, achando que precisava passar por circuncisão, guardar sábado, essas coisas todas, né? E ele saúda, então, ele se identifica aí, ele diz que a carta é destinada aos irmãos de Éfeso, mas mesmo assim, né, sendo destinada a eles, várias igrejas da Ásia acabavam lendo essa carta e eram edificados, inclusive como nós somos hoje, quando lemos a Bíblia e somos edificados com palavras dos apóstolos que foram escritas há milênios atrás. Depois disso, ele traz, dos versículos 13 até o 14, ele traz uma exaltação a Deus, um louvor, né, pelas bênçãos que Deus traz a nós, pelas bênçãos que Deus traz através de Jesus Cristo. Ele cita ali, né, nos versículos sobre a adoção, né, ali no versículo 6, né, nos predestinou para filhos de adoção, ou seja, falando justamente da questão do convertido que é agora adotado como filho de Deus. É um conceito muito importante, aquele que aceita Jesus como Salvador e que é adotado como filho de Deus. Né? Também ali no versículo, né, eu tinha falado do versículo 5, né, sobre a adoção. No versículo 6 ali a gente já vê que Jesus, com seu sacrifício, com a morte na cruz, nós aceitando esse sacrifício, nós somos agradáveis a Deus. Já no versículo 7 ele fala da redenção dos pecados, todas as bênçãos que Deus vai dando a nós. Assim, mais adiante ali, fala sobre, no versículo 13, fala sobre o penhor da nossa herança, ou seja, a garantia de que Deus vai nos abençoar
é a presença do Espírito Santo na nossa vida, que é o selo, ou seja, a comprovação. Da mesma forma assim que a gente quando manda uma carta, como é que a gente sabe que essa carta vai chegar no destino? Porque tu chegou lá e botou um selo nela, dizendo, ó, eu paguei para que essa carta vá a um determinado momento. Ou então, quando um rei naquela época escrevia alguma coisa, ele tinha um anel que era um selo, ele pegava e selava com o seu anel. E como é que eu sei que essa carta foi realmente o rei? Ela foi selada, né? Ou seja, a garantia da nossa herança, o selo da nossa herança é o Espírito Santo na nossa vida, que transforma. E aí, a partir do versículo 15, que é o que a gente vai ver hoje, os versículos que a gente viu, a gente percebe que Paulo começa a tratar de uma forma mais pessoal. Os versículos anteriores, a gente vê ali, né, ele começa lá do versículo 3, bendito Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. É bem mais genérico, né? O tratamento de Paulo. Ele não diz, vocês, Éfeso, vocês, eu oro por vocês. A partir do versículo 15, a gente já vê que muda um pouco o tom. Ali no versículo 15, que é o primeiro da nossa leitura diária, né? E por isso, ouvindo eu também que a fé que entre vós, em Senhor Jesus, ou seja, ele já começa a se destinar especificamente a Éfeso, dando ação de graças a ele, mostrando o porquê ele ora. Não é, a gente fala uma intercessão ali, mas não é justamente uma oração naquele momento que ele está fazendo, mas ele está dizendo, eu oro por esse motivo por vocês, sabe? E a gente vai ver isso na lição de hoje. E depois finaliza o capítulo com louvor, mais louvor e exaltação a Deus. Nunca é demais louvar e exaltar a Senhora. É isso que essa partezinha aqui, é o que a gente vai ver hoje. Então, meus irmãos, vamos seguindo aqui. Começando, como eu falei para vocês, versículo 15 ali, ele começa com uma ação de graças de Paulo. Coloquei aqui embaixo para vocês, né, aqui no cantinho. Pelo que ouvindo, eu também a fé entre vós no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. Não cesso de dar graças a Deus por vós. Eu peguei um versículo e meio ali. 15 e o 16, ou seja, a parte inicial do versículo 16, vai evidenciar essa ação de graça do Paulo pela igreja em Éfeso, que era uma igreja que estava sendo fiel. Era uma igreja que se destaca nesse versículo, nesse texto aí, é a fé que a igreja tinha em Éfeso, né? A fé em Jesus, né? Tá escrito ali, ó. Deixa eu ver se eu coloco um marca-texto ali para destacar, né? A fé que entre vós no Senhor Jesus, ou seja, essa fé é motivo dele dar graças a Deus. Ou seja, né, ele estava muito feliz com a igreja de Éfeso por ver que eles estavam fiéis ao Senhor. Outro motivo para eles dar graças a Deus é o vosso amor para com todos os santos. Ou seja, né, meus irmãos, todo que a gente sempre fala, a todos aqueles que estão dando os primeiros passos na igreja, tudo, né? A conversão, ela gera frutos, ela gera uma transformação de vida. E isso estava sendo evidente ali em Éfeso. Vou passar aqui para o próximo slide, pro próximo versículo aqui, mostrando, né, que eu tinha falado para vocês, ó, qual é o fruto do Espírito, o bom testemunho que ele está dando, o testemunho de conversão, né? Aqui, esse fruto do Espírito aqui, ó, destaquei ali, ó, o amor e a fé, é o que Paulo evidencia, mas aquilo que o crente, que é uma pessoa que se converteu, que aceitou Jesus, verdadeiramente vai mostrar na sua vida, a partir do momento da conversão, a mudança de vida, são essas qualidades todas aqui do fruto do Espírito, né? Ou seja, se a pessoa ela tem uma alegria, que mesmo no momento difícil, é difícil de explicar por que dessa alegria. Vem então comunhão com Deus, vem da felicidade de estarmos com Jesus no nosso coração, paz, tranquilidade de que nada
nada pode nos tirar a salvação em Deus, que é algo que há de mais importante nas nossas vidas. Certa paciência, bondade, isso tudo, né, meus irmãos? É claro que é possível que uma pessoa seja boa aos olhos da sociedade aí, sem ser convertida. Mas quando a pessoa é convertida, quando a pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador, essas coisas, o Espírito Santo faz com que brote, é um fruto do Espírito. Quanto mais madura espiritualmente, mais começa a brotar esse fruto, né? E cada uma dessas qualidades é uma evidência disso, uma evidência da maturidade espiritual da conversão. E Paulo estava vendo e agradecendo a Deus, dando graças a Deus por isso, na igreja de Éfeso. Na sequência também, a gente vê que Paulo intercede pelos irmãos de Éfeso, já na sequência, aqui, ó. Continuando ali o versículo que a gente está no 16 agora, né? A primeira parte ali a gente já viu no outro, e aqui é a parte que ele evidencia a intercessão. Lembrando-me de vós nas minhas orações. Ou seja, isso daí, né, meus irmãos, ele está querendo dizer o seguinte: toda vez que ele ora, ou não digo em toda específica oração, né, mas quando ele ora, ele lembra dos irmãos em Éfeso, né, e ora para que seja concedido o espírito de sabedoria e revelação. Isso está no próximo versículo, mas essa parte aí da intercessão a gente vê bem evidente aí, né, que Paulo, ele é algo que a gente deve fazer sempre pelos nossos irmãos, né, meus irmãos? A gente ora um pelos outros e assim a igreja se sustenta. Né, aqui a gente vê no 17 qual é o motivo principal da oração de Paulo pelos Efésios. Que seja concedido o espírito de sabedoria e revelação. Né? O versículo 17 ali, né? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, nos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação. Esse versículo pode trazer uma certa polêmica, né? Mas a gente esclarece logo quando a gente vê que esse artiguinho aqui, ó, vou destacar ele aqui, destacado, consegui destacar, ver se destaco melhor aqui, olha ali, ó, o indica que Paulo, quando ele usa esse artigo antes, ele estava falando do Espírito Santo. Em outras referências a gente vê várias vezes a palavra Espírito no Novo Testamento e nem sempre está falando de Deus. Aí a gente vê pelo contexto. Nesse caso específico aí, a gente está tratando do Espírito Santo, ou Espírito de sabedoria. Isso evidencia o quê? Que esse conhecimento que Paulo deseja que os efésios tenham, que ele ora para Deus que eles tenham, não é um conhecimento que ele vai obter única e exclusivamente através do estudo. É claro, meus irmãos, é importante a gente estudar a Bíblia, é importante a gente buscar a Deus, buscar esse conhecimento. Deus se agrada disso, Deus quer que a gente busque a Deus, mas o estudo acadêmico ele não é ele não é totalmente a fonte de conhecimento de Deus. A gente precisa ter experiência de Deus. A gente trata com um Deus vivo, um Deus presente. O Espírito Santo, ele nos ensina. E a gente tem que ter essa humildade em saber que não é pela minha capacidade que eu vou ter uma completa revelação de Deus. Sou limitado, eu sou uma pessoa com capacidades limitadas. Ninguém melhor que o próprio Deus para fazer com que o conhecimento de Deus venha até mim. Ele é o que é de mais importante, meus irmãos. A gente pode ver que Paulo não é só nesse versículo aqui que ele faz referência à sabedoria que vem do Espírito de Deus, que vem do Espírito Santo. Não é só nesse ponto aqui que Paulo mostra que a sabedoria também vem de Deus. Eu selecionei um versículo ali
em 1 Coríntios. Em 1 Coríntios 2, em que o Paulo ele compara o homem natural, que é o homem aquele que não é convertido, sabe? Aquele que vive a sua vida alheio a Deus, né? Não busca a Deus, não, né? O homem natural, nasceu, cresceu, não buscou a Deus, não se converteu, né? O homem natural ele não compreende as coisas do Espírito de Deus porque parecem loucura. Se a gente for racionalizar tudo aquilo que está na Bíblia, né? Se a gente for ver, por exemplo, a ciência duvida de muita coisa que muitas vezes é evidente na Bíblia, né? Eles não conseguem comprovar que as coisas estão erradas na Bíblia, mas eles ficam com essa coisa assim, sabe, de que dúvida, né? Porque é o homem natural, não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura, não podem entender. A ciência não explica um milagre, por exemplo, mas Deus faz milagres, né? Mas o que é espiritual discerne bem tudo e de ninguém é discernido. Isso que Paulo está querendo, que ele ora para que os efésios entendam, que eles sejam espirituais, que eles entendam as coisas de Deus, que aquilo que para muitos é oculto por não buscarem a Deus, por não, né, por estarem distante de Deus, né, seja revelado a eles, né? Existe uma diferença bem grande, né, meus irmãos, a gente, por exemplo, estudar teologia para conhecer a Deus, para ter contato com Deus, porque a gente quer conhecer mais de Deus, porque a gente tem essa sede de Deus, do que fazer um estudo de teologia fria, como muitos fazem hoje em dia, infelizmente, as pessoas acabam estudando teologia, não todos, né? Conheço muito poucos nesse sentido, mas acabam estudando teologia por causa de um estudo semelhante a um estudo de história, um estudo vazio. Aí não vale a pena, né, meus irmãos? Conhecer a Deus, estudar teologia, a gente tem que ter realmente para ter comunhão com Deus, para fazer a obra de Deus. E é isso que é. Esse conhecimento só vem de Deus. E é por isso que a gente necessita do Espírito Santo. Por isso que a gente tem que ser humilde quando a gente trata do conhecimento de Deus. Seguindo nos versículos, então, né, ali a gente tem o próximo versículo ali que é o 18. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais a esperança da sua vocação. Seguindo sempre, né, meus irmãos, a linha de Paulo, a gente vê que ele está orando, né, para que a gente tenha o conhecimento de Deus, tendo iluminado os vossos olhos, os olhos do vosso entendimento, para que saibais quais a esperança da sua vocação. Ou seja, é importante ter olhos iluminados, ou seja, compreensão, conhecimento claro, sabe? Isso a gente usa até no dia a dia, né? Quando, pois é, agora me clareou, agora estou enxergando, agora estou vendo a diferença, estou vendo o que está acontecendo. É isso, meus irmãos, é isso que Paulo está dizendo. Iluminação, não só uma iluminação comum, como uma iluminação de luz, mas uma iluminação celeste, uma iluminação que vem de Deus. Nosso entendimento tem que ser iluminado por Deus. É isso que Paulo está dizendo. Para que a gente tenha os nossos olhos claros, para que a gente enxergue as verdades bíblicas. É uma referência ao versículo anterior também que a gente viu, né? Que o homem espiritual, ele discerne, né? A gente precisa de conhecimento que vem do Espírito Santo. E essa parte aqui, selecionada, vou botar aqui uma marca dizendo entendimento. É curioso, sabe? Porque o original grego ele fala de cardia, que é o coração, sabe? Quando você estudo cardíaco, a doença cardíaca é do coração, depende justamente dessa mesma raiz dessa palavra. E é citado isso aí no sentido de que naquela época, né, os judeus eles acreditavam que
nosso raciocínio vinha do coração, nosso entendimento vinha do coração, que era o centro das nossas emoções e razões. Os olhos do nosso entendimento, então, não é simplesmente uma coisa racional, mas de todo o nosso ser seja iluminado. É isso que Paulo está querendo dizer, né? Se a gente dizer que seja que essa luz esteja presente no nosso coração. E aí, para que a gente tem que ter esse entendimento? Para que saibais qual seja a esperança da nossa vocação, ou seja, entendimento da nossa vocação. Né? A gente tem uma vocação, meus irmãos. Né? Nós todos fomos chamados. E o autor, eu achei bem interessante que ele falou que o nosso chamamento é tríplice. Todos nós temos um chamamento tríplice. O nosso chamado da igreja, como igreja eleita, ou seja, todo mundo é chamado para ser salvo, né? E uma vez salvo, nós somos vocacionados a seguir a palavra de Deus, né? Aqui nós temos mais um versículo que fala sobre a vocação da igreja eleita, né? Olha só, nos chamou uma santa vocação, não segundo as obras, mas segundo o seu próprio propósito, graça, que nos foi dado em Jesus Cristo antes dos tempos dos séculos. Ou seja, isso é uma vocação, um chamamento que já existe. Isso também já vem muito a ver com a lição passada sobre eleição e predestinação, né? Deixando bem claro, né, que o fato da gente ter sido chamado muito antes dos tempos dos séculos, isso aí é só uma questão de onisciência de Deus. Não quer dizer que eu não posso desistir da minha salvação ou que eu não tinha escolha. Eu tenho sim escolha. Aliás, a Bíblia fala bastante em liberdade e eu hoje sou livre para escolher entre o bem e o mal. Só quem não é livre é quem é escravo do pecado. Esses, enquanto não forem libertos pela palavra, eles não têm escolha a não ser continuar pecando. Isso eu já tinha falado numa outra lição. E vou abordar esse tema também na próxima lição. Né? Mas é importante que a gente saiba disso, né? O chamamento da igreja, Deus já tinha um plano muito lá, desde o Gênesis, lá a gente vê referências ao plano de salvação que Deus tinha para a sua igreja. E a nossa vocação, ou seja, nós fomos chamados, nós temos nossa vida destinada a cumprir isso, essa vocação, esse chamamento, né? Como igreja eleita. Também nós somos vocacionados, né, para viver em santidade. É isso, a igreja eleita é chamada para ser salva e para viver em santidade. E por isso, olha só, aquele que começou a boa obra, ou seja, Jesus ele começou a obra em nós, né, no momento da nossa conversão. E agora ele vai aperfeiçoando. Eu tinha feito até, inclusive, uma outra aula, ficou horrível o meu desenho, vou ver se eu consigo fazer agora melhor, né, o desenho da a escadinha, né, aqui temos um crentezinho aqui, e ele tem um caminho de santificação. Olha, a escadinha ficou mais bonita dessa vez. Tá horrível ainda, mas pelo menos não ficou sem braço. Olha só, até vou botar um olhinho nele aqui. Olha que bonitinho. Aqui, então, ele tem um caminho de santificação. Ele começa, olha só, me converti, aí beleza. Agora, então, eu vou seguir em santificação. Nos aperfeiçoando. Dia até o dia do Senhor Jesus. Quando é que é o dia do Senhor Jesus Cristo? O dia da volta de Jesus. Ninguém sabe. Quem diz que sabe está mentindo, porque o próprio Jesus disse que só o Pai sabe. Então, né, não fica aí achando, né, que, meu Deus do céu, agora olha só, coronavírus, a vacina do coronavírus é o chip da besta. Baita besteira. Quem fala isso é herege. Né? Ou, olha só, agora os caras lá estão... Enfim, meus irmãos. Enfim, não vou me estender muito nisso. Nosso chamado, então, né, é para nossa viver em santidade e também, né,
Isso que é o mais glorioso, mais nos enche de esperança. É a participação na glória futura. Se nós chegarmos até o final da nossa carreira, persistirmos na fé, não nos desviarmos de Jesus, resistirmos às perseguições, às dificuldades desse mundo, nós sabemos que, olha só, essa é só uma das promessas que eu selecionei aqui, ó. Considerei que se assente comigo no meu trono. Olha só, meus irmãos. Isso é sublime, né? Olha, se isso não é um motivo suficiente para te persistir na fé em Jesus, eu não sei, sabe? Às vezes as pessoas ficam querendo, por que Deus não me abençoa? Eu quero ter mais dinheiro, eu quero ter, não sei. Olha, meus irmãos, Deus é muito maior do que isso. Deus está te dizendo que vai te abençoar. Só seja forte, persiste aí na fé, porque logo ali na frente a glória vai ser infinitamente maior do que qualquer coisa que tu possa ver aqui nesse mundo. E isso fica mais evidente ainda na sequência do nosso estudo aqui. Olha só, eu tinha selecionado a parte A do versículo, e olha só, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais quais é a esperança da vossa vocação e quais as riquezas da glória da herança dos santos. Olha só, né? Por isso a gente vai seguindo aqui no estudo. A gente tem que entender isso. Deus, ele não nos promete uma glória necessariamente presente. Olha, poxa vida, Paulo, que é o cara que está escrevendo aí, ele está preso, gente. Ele está preso e ele não tem motivo nenhum para ser preso. Ele não fez nada contra o Império Romano. Tudo que ele fez foi anunciar a palavra de Deus, falar do amor de Jesus. É isso que ele fez e por isso ele foi preso, né? Ou seja, é importante que a gente tenha um entendimento das riquezas da glória, da herança que está destinada não só aos efésios, que são os destinatários dessa carta, mas também a nós crentes, né? A herança não é específica, embora Paulo esteja se dirigindo especificamente aos efésios, a herança é geral para todo aquele que crer em Cristo, né? Então, a gente tem que ter um entendimento daquilo que está prometido por Deus, aquilo que Deus planejou aos fiéis e as bênçãos que acompanham o plano de salvação. Importante que a gente saiba, né, meus irmãos, que existem bênçãos presentes que a gente aprova aqui na Terra. Olha aqui as bênçãos presentes. Isso a gente viu ali já nos versículos anteriores, que a gente viu nas aulas anteriores. E eu dei uma revisão rápida ali. Adoção, perdão dos pecados, né? Nós somos agora aceitos por Deus, nós somos selados com o Espírito Santo. Isso tudo faz parte da nossa vida hoje, aqui na Terra. Deus já nos abençoou aqui na Terra. Mas as bênçãos que estão no porvir, meus irmãos, elas são muito maiores. Olha aqui como é que Pedro caracteriza uma herança incorruptível, ou seja, não tem como tu perder, incontaminável, não tem coronavírus que vá fazer ela ficar ruim para ti, né? Não se pode murchar, não é que nem uma fruta que se tu não come no dia, deixa 2 dias ela tá murcha. Guardada onde? Não é no céu, não é num banco, não é num lugar que possa ser roubado, né? Estás, mediante a fé, estás guardado em virtude de Deus para a salvação. Ó, mais uma aqui, ó. Já prestes a se revelar no último tempo. Olha, meus irmãos, a gente está cada vez mais próximo do momento da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. As coisas vão se revelar logo, logo. Né? Aqui tem um outro versículo que eu selecionei para vocês aqui. Esse é o versículo que eu coloquei, né, que a minha esposa a gente colocou nosso convite de casamento, né, para evidenciar quão grandes são as bênçãos que Deus tem na nossa vida. Ó, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem. Ou seja, tu nem consegue imaginar quão grandes são as bênçãos que Deus preparou para aqueles que amam. É algo além da imaginação. Eu posso tentar descrever, mas eu não vou conseguir, porque eu nunca vi, eu nunca ouvi, sabe? A Bíblia dá uma ideia, mas eu fico só imaginando. Não tenho, não,
é muito além. E isso Deus garante para nós. É muito além. As bênçãos, as riquezas que Deus tem para nós. Por isso nós temos que ser fiéis. Sobre a excelente grandeza do poder de Deus. Seguindo aqui no versículo 19, qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. Ou seja, aqui eu acho que eu esqueci de um hífen, né, sobreexcelente, que tem aqui no versículo. Mas enfim, esse sobreexcelente aí é um pleonasmo, é para enfatizar, é uma ênfase, é algo de, que poder é esse? É um poder muito mais que excelente, imensurável, não tem medida, é algo além da imaginação. Isso a gente vê bem evidente, né, meus irmãos? Apenas o maior poder pode transformar o homem. Olha só, a nossa salvação vem pela graça, é poder de Deus, é dom de Deus. Só o maior poder do mundo pode transformar um ser humano de pecador, vil, de caído, ofensor a Deus, em alguém justificado, alguém que tem uma vida de acordo com a vontade de Deus. E isso é importante, a gente tem que ter consciência, a gente tem que ter a certeza, nós devemos ter fé nessa suficiência do poder de Deus para a nossa salvação. E é isso que é importante, eu não preciso de obras, isso a gente vai ver na próxima lição, não são as obras que vão me salvar, não é uma boa ação, não é, eu sou bonzinho, eu sou uma pessoa que procuro fazer as coisas corretas, mesmo estando longe de Deus. Não, isso não vai te levar para a salvação. O que te leva para a salvação é Jesus, é o poder de Deus, é a fé em Cristo. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, não vem de mim, não é eu que me salvo, é Deus que com graça me alcançou. Eu, pecador, teve misericórdia de mim e ofereceu seu filho para morrer por mim. Continuando no versículo ali, a gente viu sobre a excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação e a força do seu poder. O que a gente vê ali, olha só, operação, o que isso evidencia? É um poder que está parado? Não, é um poder em atividade. É um poder com muita intensidade, força, sabe? Quando tu pensa em força, tu pensa naquela coisa assim que move, que transforma, que vence resistências. E quando a gente vê ali o seu poder, a gente vê é um poder que faz parte de Deus, é um poder inerente a Deus, é um poder que é do ser de Deus, não é do homem, não é. Eu tenho uma força, mas minha força é totalmente limitada, né? Alguém, mas eu faço bastante exercício físico, mas não, isso nem se compara à força do poder de Deus, força de máquinas humanas, enfim, isso nem se compara à força do poder de Deus, à plenitude do poder de Deus, à supremacia do poder de Deus. Olha aqui, eu trouxe um versículo de Apocalipse aqui para evidenciar o quão grande é o poder de Deus. Ó, né? Honra, glória e poder para todo sempre. Não há poder superior. Isso daqui é o que toda criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra, que está no mar, ou seja, todo mundo, todos vão reconhecer que não existe poder maior do que o poder de Deus. Ele tem o poder superior, é o poder de todas as coisas, é o poder supremo, é o poder que criou todas as coisas. Nada é maior do que o poder de Deus. E como é que fica evidente esse poder? Paulo dá uma prova cabal ali da evidência do poder de Deus, que é a ressurreição. No versículo 20 ali, ó, poder, como é que ele manifestou a operação do poder de Deus? Desse poder imensurável, desse poder sem fim, desse poder, né, que está em movimento, né? Ele manifestou esse poder ressuscitando Jesus dos mortos. E, meus irmãos, a ressurreição de Jesus
ela é uma evidência, sabe? Alguém pode dizer, é meio folclore, não sei o quê. Paulo, ele mostra provas, ele fala da ressurreição de Jesus aos Éfesos, aos crentes em Efésios, né? Sabendo que eles têm provas irrefutáveis com relação a isso. Eles lá naquela época, eles tinham provas irrefutáveis, que a gente pode ver, por exemplo, ali no que é citado em 1 Coríntios, ó, Cristo morreu pelo nosso pecado, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressurgiu aos terceiro dia, segundo as Escrituras, tá? Então, né? Aí depois, quais são as provas? Primeiro ele foi visto por Pedro, ou Cefas aqui, né, no texto, pelos 12. Depois, mais uma vez, por 500 irmãos, né? Dos que vivem a maior parte, mas alguns redor. Ou seja, quando ele escreveu aos Coríntios aqui, alguns dos irmãos que tinham visto a ressurreição de Jesus já tinham falecido, né? Depois foi visto por Tiago, por todos os apóstolos e por derradeiro a mim, como um abortivo. Ou seja, naquele momento lá que Paulo, Paulo, por que tu me persegues? Ou seja, naquele momento lá, Paulo também viu Jesus ressurreto. E também, né, em outras passagens, Jesus aparece em pessoa. Estevão, por exemplo, no momento que ele é apedrejado lá por falar de Jesus, enfim. Essas provas aí são realidade lá, né? São contemporâneas ao pessoal de Éfeso. E como é que a gente tem prova hoje de que isso realmente aconteceu? Olha, meus irmãos, se a gente for ver, vamos fazer uma análise de como é que se comprova algo que ocorreu há muito tempo atrás, vê pelos documentos, pelo que ficou registrado. E, por exemplo, nunca vi ninguém questionar, eu duvido que tenha existido o imperador Alexandre da Grécia. Eu duvido que tenha existido Sócrates, o grande filósofo Sócrates. Mas Jesus, as pessoas duvidam. Mas como? Se existem muito mais provas, e muito mais claras, e muito mais consistentes provas da existência de Jesus do que de um grande imperador, do maior império mundial, que foi Alexandre, e do maior filósofo exaltado até hoje na filosofia, no campo da filosofia, da ciência aí, que é Sócrates, ou os discípulos de Sócrates mesmo, Platão e Aristóteles. Há muito mais evidências históricas que apontam para a existência de Jesus, a sua morte e sua ressurreição, conforme a Bíblia fala, do que desses imperadores e pessoas muito nobres. Jesus sendo uma pessoa, do ponto de vista terreno, ele não era nobre, ele era um filho de um carpinteiro simples, de um povo dominado pelo Império Romano. E ainda assim, há muito mais registros sobre a sua vida do que imperadores do passado. Né? Será que não são provas irrefutáveis para nós também isso? Claro que são. Cristo, né, que fica evidente aqui também que Cristo permanece vivo. Ele é a primícia dos que dormem. Aqui a gente tem mais um versículo que eu trouxe. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Jesus, aos que dormem em Jesus, Deus tornará também trazer com ele. Gente, olha só. Cristo ele é a primícia dos que dormem porque ele foi o primeiro que ressuscitou. Não, a Bíblia ela registra outros ressurreição, mas o primeiro que ressuscitou e não morreu mais. Isso que a gente tem que ter bem claro. Jesus foi o primeiro que ressuscitou e não morreu mais. E por causa dessa ressurreição, nós cremos que nós teremos a vida eterna em Cristo. Aqueles que morreram, eles vão ressuscitar. E se nós não formos arrebatados, nós morrermos, nós também ressuscitaremos. E por isso, nós sabemos que as primícias dos que dormem. Nós sabemos que Deus estará conosco. Nos ressuscitará, conforme Ele prometeu. Seguindo aqui, a gente vê, né, ainda no versículo 20, né, a situação, né, Jesus, manifestação de poder ainda, Jesus manifestou o poder ressuscitando dos mortos e pondo Jesus à direita nos céus. Né? Ou seja, isso aí já é cumprimento de uma profecia messiânica.
a direita era sempre o local de destaque. Ou seja, quando a gente via um rei que delegou o poder para alguém, delegou as decisões. Isso era muito comum no tempo antigo, por exemplo, a gente vê até na Bíblia a questão de José lá com o faraó. José era governador do Egito. Olha, ele era o que efetivamente tinha o poder. O faraó, ele não se cansava, sabe? Digamos assim, ele não se cansava. Então ele delegou o poder a José. O José ele tinha um anel que ele podia tomar as decisões que comprovavam o seu poder, e ele ficava à direita. E assim é o poder de Jesus, né? Ele detém todo o poder. Ele é o que governa, né? Ele está à direita de Deus Pai, ou seja, é aquela posição de quem governa, né? Esse é o cumprimento de uma profecia. Se for ver, esse Salmo 110 é um salmo messiânico, em que a gente diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que ele ponha teus inimigos por escabelo dos teus pés. Que a gente vê, né, como se fosse um rei falando, né, ao Senhor. Aí a gente vê, né, uma profecia messiânica, né, em que a gente vê que há toda a dignidade, todo o poder é dado a Jesus. Isso traz, né, meus irmãos? Aqui mais um versículo. Jesus diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ou seja, ele tem poder para todas as coisas. Nosso Jesus, ele pode todas as coisas. Vamos seguindo. Esse nosso Deus pode todas as coisas. Isso que a gente tem que ter a nossa tranquilidade. Se Deus pode todas as coisas, né? Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Graças a Deus que nos dá a vitória por Jesus. Se Jesus já venceu, nós somos vencedores com Cristo. Isso que é importante a gente saber. Tem essa tranquilidade, mas não importa o que vai acontecer nesse mundo. A gente está num momento extremamente turbulento hoje. O mundo todo, especialmente o nosso país, né? Desde ontem, desde sexta-feira, né? Um momento muito turbulento, em que está tendo uma turbulência política, uma turbulência por causa do coronavírus, por causa das doenças, aumento do número de mortes, enfim. Está bem complicada a situação. Mas graças a Deus que nos dá vitória por Jesus. Não importa, meus irmãos, a situação no mundo, nossa vitória está garantida, nossas bênçãos ninguém toma, não importa o que aconteça, pode acontecer o pior, Deus está por nós. Cristo, então, ele é levado à direita de Deus. Cristo, ele é... Deixa eu ver, só um pouquinho, acho que eu... elevado à direita de Deus está aqui. Cristo ele também ele é exaltado sobremaneira. Isso fica evidente aqui, né, nos últimos versículos. Aqui, olha só. Cristo ele é exaltado acima de todo o principado, e poder, e potestade, e domínio. Ou seja, não tem nada acima de Jesus. Pode falar qualquer coisa. Porque o presidente, porque o ministro, porque não sei quem, porque o governador, porque não sei o quê, porque o presidente do outro país, porque o rei, porque o papa. Não interessa. Não tem poder sobre todo o nome que se nomeia. Você não pode botar o nome que tu quiser. Pode dizer que nem lá o cara da Coreia, que é Supremo, no fim das contas, nem sei o nome do que ele se autonomeou lá. Não só nesse treco, mas também não tem nunca, não tem poder soberano, superior a Jesus. Nosso Cristo, todo e qualquer poder está abaixo dele, né? E sujeitou aqui, ó, todas as coisas aos seus pés. Aquilo que é físico, aquilo que é espiritual, aquilo que tá tudo sujeito a Deus, tudo sujeito a Cristo, não existe nada fora do seu controle. Isso é muito importante a gente saber. Se a nossa segurança está em Deus, meus irmãos, não tenho que se preocupar. Tá tranquilo, tá seguro, tá ligado, tá seguro, tá tranquilo, não tem o que se preocupar, né?
Não existe poder maior, não existe poder nem mesmo igual. Nada se compara. Paulo exalta com isso o cumprimento das profecias messiânicas, que eu já tinha falado até, né? Paulo mostra que as profecias messiânicas, o que é, né? Que Jesus iria reinar eternamente. E justamente isso fica evidente nesse trecho de Paulo, que quando Jesus ele é colocado acima de todo poder, mostra justamente esse reino de Jesus, que não era um reino como os judeus acreditavam que seria. Porque eles acreditavam que seria um reino físico terreno, mas não era assim. É um reino muito mais sublime, muito mais superior. E o nosso benefício, o benefício da igreja, está aqui, ó. Sobretudo, constituiu como cabeça da igreja. Se nós somos igreja de Cristo, o dono de todo o poder é o nosso cabeça. E a igreja é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Ou seja, nós estamos seguros, meu Deus. Mas e o coronavírus? Mas não sei o que. Isso não vai nos tirar as nossas heranças, a nossa glória, aquilo que está prometido por Deus. Pode ficar tranquilo. A gente tem uma certa tribulação aqui no mundo, porque a Bíblia fala: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo. Eu venci o mundo, fala Jesus lá no Evangelho de João, no capítulo 15 ou 16. Mas, enfim, tende bom ânimo. A gente pode ficar tranquilo, meus irmãos. Para finalizar aqui, que eu já me alonguei, eu queria fazer uma coisa mais curta, que no fim acabou ficando mais longo. Para finalizar, meus irmãos, é importante que a gente saiba, nosso Cristo, nosso Jesus, ele reina, não há motivo para temer nenhum tipo de força do mal. Cristo domina sobre todas as coisas. Ninguém pode tomar a nossa herança. É essa mensagem que a gente tem que ter, encostada na nossa mente, presente no nosso coração. Tranquilidade para a gente cumprir com a nossa vocação, para a gente viver em santidade, para a gente viver segundo a vontade de Deus. Nesse momento de dificuldade, fique tranquilo, meus irmãos. Tudo está dentro daquilo que Deus permite. E aqui, um versículo só para a gente refletir, né? Sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A nossa vitória está garantida, meus irmãos. A nossa vitória está garantida. Pode ficar tranquilo que está tudo certo, que por mais que a gente esteja passando por um momento difícil, o nosso Deus, ele é soberano. O nosso Deus, ele faz a diferença. Ele traz a tranquilidade. Se você está passando por um momento de aflição, peça a Deus essa tranquilidade, ore a Deus, confie em Deus e saiba que de fiel pensamento. Essa questão aí dessa fé que a gente tem que ter. A gente tem que ter fé em Jesus. Essa é a nossa tranquilidade. Por isso eu agradeço a atenção de todos. Fiquem com Deus e não desistam da fé. Se você não é crente ainda, faça um propósito com Deus. Busque a Deus. Busque, leia a Bíblia, faça uma oração. Deus, ele não rejeita aquele que tem seu coração contrito, que quer se arrepender dos seus pecados, que quer conhecer Deus. Deus, ele não rejeita. Deus, ele abre as portas. E é isso que Deus quer fazer com a sua vida hoje. Então, meus irmãos, sigamos firmes e constantes, sempre na fé, até o fim da nossa carreira. Nada vai nos tirar a nossa herança. Fiquem com Deus e até a próxima.